Olá pessoal, meu nome é Thiago Carvalho e estou aqui para trazer mais um tutorial, desta vez de Photoshop. Vamos ver como aplicar iluminação um pouco avançada no Photoshop, utilizando camadas, utilizando channels, utilizando diversas ferramentas, camadas de ajustes. Mas não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e caso o YouTube não entregue para vocês os vídeos que sairão nas próximas semanas, se inscrevam nas minhas redes sociais, pois lá eu postarei sempre as novidades da próxima semana. Bom pessoal, então vamos para o nosso segundo tutorial. Neste tutorial vou apresentar para vocês maneiras de iluminação, com esse exemplo do nosso querido rinoceronte e o baby rinoceronte. Vamos lá para... A primeira coisa que eu farei é escolher uma imagem. No caso, essa imagem eu peguei no Google mesmo, porém eu coloquei sempre em tamanhos grandes, porque alguns dos efeitos que serão aplicados, eles, se for uma imagem muito pequena, eles podem ficar estourados. Então isso eu posso apresentar para vocês, caso vocês queiram fazer uma imagem para post, uma imagem para capa de Facebook, eu recomendo usar a imagem num tamanho grande e depois reduzi-la quando ela estiver finalizada. Então vamos lá. No caso, esta nossa imagem tem aqui no nosso Canvas Size, tem 5.200, quase 5.300 pixels por quase 3.000 de altura. Então é uma boa imagem para começar a se trabalhar. Primeira coisa que eu farei, vou duplicar o nosso background, Ctrl ou Command J, lembrando que eu sempre falarei Command ou Ctrl J, ou Ctrl ou Command, pois eu não sei se vocês estão usando Mac ou PC. Vou tirar a visualização desse daqui e agora vamos começar a nossa brincadeira. A primeira coisa que eu farei é selecionar a nossa imagem com uma máscara. Então eu preciso separar o nosso rinoceronte do fundo. Neste caso eu vou usar os canais. Como que funciona a seleção por canais? Nossas imagens elas são feitas por RGB, geralmente as que nós pegamos da internet. E como que elas funcionam? Elas são as misturas de vermelho, verde e azul. Para fazer a seleção por canais, eu preciso pegar um desses canais que tenha mais contraste com o fundo. Então, no caso, vamos ver... Essa aqui pode dar um pouquinho de trabalho, mas ela aqui embaixo ela tá ótima, porque ela dá um contraste bem legal com o matinho. Aqui eu posso selecionar com a nossa caneta, ou o pen. Eu vou usar esse verde mesmo. Vou segurá-lo e arrastar aqui para este maisinho. Em algumas versões anteriores do Photoshop, ele está com uma folha com a ponta dobrada. E aqui ele criou a nossa cópia. É muito importante vocês duplicarem, pois se vocês fizerem qualquer coisa aqui, por exemplo, vou começar a selecionar com o nosso brush. Aqui. Por algum motivo ele não está deixando o brush. Vamos aumentar aqui o flow. Aumentar aqui, é que a nossa layer não está selecionada, por isso que ele não estava deixando. Então, se eu vier aqui no modo green e pintar para começar a fazer uma máscara, então Ctrl Z, apertar a tecla de atalho D para voltar aqui para o modo preto e branco. Então, se eu começar a pintar aqui, quando eu voltar para o RGB, ele vai começar a acrescentar cores aqui. E não é isso que eu preciso. Eu preciso da seleção. Por isso que eu dupliquei a nossa camada. Eu vou deixar o fundo branco e ele preto, pois ele já tem algumas sombras aqui e eu consigo destacar aqui do fundo. Então, vamos trabalhar aqui. Vou deixar o pincel X para inverter aqui no nosso preto e branco, ou posso inverter clicando aqui. Então, que áreas que eu preciso? Eu posso usar aqui a nossa
brush para ficar mais livre, ou posso usar a nossa pen. No caso aqui eu vou usar a pen para ficar um pouquinho mais rápido a nossa seleção. Bom, aqui eu vou pegar esta parte que eu não vou selecionar com a pen. Eu usarei outra ferramenta para isso. Então eu vou selecionar mais bruscamente aqui, pois para mim, por enquanto, essa área não é interessante. Aqui. Se for necessário, eu pego um pouquinho mais com a pen aqui, depois. Então, com isso temos o nosso início de seleção. Vou apertar Ctrl ou Command Enter para ele entrar no modo de seleção e vou usar o brush branco. Vou inverter Ctrl ou Command Shift I, inverter a seleção para pegar toda essa parte. Eu posso pintar com um pincel ou Alt e Delete. Ele vai preencher com a nossa cor aqui de foreground. Então, ótimo, já temos o início. Agora nós vamos inverter a seleção novamente, Ctrl ou Command Shift I, e vamos deixar nosso pincel preto. Então, X, ou inverter aqui novamente, e já vou pintar algumas coisas do rinoceronte. Não vou pintar tudo porque essa parte da grama eu preciso que ela seja branca também. Então eu vou pintar aqui essas partes mais amplas, tomando cuidado com alguns dos matinhos. Eu já poderia estar usando a próxima ferramenta, mas como tem áreas brancas aqui ou de muita luz, eu prefiro já eliminá-las para facilitar meu processo futuro. Aqui, vamos tirar aqui também. Então, agora vamos começar com a nossa outra ferramenta. Então, já vou tirar a nossa seleção, Command ou Ctrl D, e aqui vamos utilizar uma ferramenta chamada, vou clicar e segurar aqui nesse mãozinho, porque aqui nós temos as duas ferramentas que nós vamos utilizar, a Dodge e a Burn. A Dodge ela vai nos ajudar a clarear e a Burn a queimar ou escurecer. Então eu vou começar escurecendo algumas partes para mostrar como que ela funciona. Vou aumentar um colchete. Um colchete ele vai aumentar e outro ele vai diminuir. Botão direito do mouse e vou escolher deixar num pincel bem mais macio. Então, à medida que eu for passando, ele está escurecendo. Porém, se eu vier para cá, vocês podem ver que ele está escurecendo a parte de baixo também. Vou dar um Ctrl, como dizer. E aqui eu estou falando que ele está escurecendo as sombras. Vou diminuir um pouco a exposição para ele pegar um pouquinho, demorar um pouquinho mais para pegar. Vou voltar aqui. Então ele vai mais suavemente para escurecer. Então eu venho cuidadosamente próximo às bordas para conseguir uma seleção melhor. Para conseguir, na verdade, um preenchimento melhor. Dessa maneira é como o nosso burn vai trabalhar. E se eu apertar Shift O mais uma vez, ele vai habilitar o nosso Dodge Tool. E aqui eu coloquei para ele clarear as luzes. Eu posso colocar para ele clarear os tons médios ou as sombras. Mas nesse caso, como eu quero deixar essa parte mais clara branca, então é as luzes mesmo. Porque quando eu passar no preto, ele vai ser mais difícil de pegar. Então Ctrl Z. Mas não é porque ele é mais difícil de pegar que vocês devem ficar passando
toda hora aqui em cima, porque isso vai começar a gerar alguns pixels depois na seleção que não vai ficar tão boa. Então, da mesma maneira que o Burn Tool, vamos passando aqui cuidadosamente nas bordas. Botão direito para confirmar, está no Soft Round. Vou aumentar um pouquinho aqui a exposição.